Amigos da confraria, de volta com o quadro Nem Te Conto. Vocês certamente já ouviram falar da mitológica lenda da ave fênix, aquela que surgiu no Egito Antigo milhares de anos antes de Cristo, representando a imortalidade e os ciclos da natureza. Segundo esse mito, a ave, quando sentia que ia morrer, montava um ninho com incenso e outras ervas aromáticas, para ser então incinerada pelos raios do sol. De suas cinzas nasceria uma nova ave, uma ave renovada. Essa lenda ganhou fama por meio da mitologia grega, mas eu nem te conto que o mesmo ciclo de morte e renascimento já se repetiu várias vezes, e talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, com a viticultura e a vitivinicultura da região justamente do Alentejo que estamos girando. Estudos demonstram que a viticultura em Portugal se iniciou exatamente nessa região, com as variedades mediterrâneas introduzidas no Alentejo. Foram os tartessos os primeiros propulsores da domesticação da vinha naquela região e posterior introdução do vinho. Seguiram-se diversos povos, fenícios, gregos, especialmente os romanos, que marcaram profundamente a história e a cultura regional. Tanto marcaram que ainda hoje, mais de 2000 anos após o domínio romano, as marcas dessa civilização continuam a estar patentes nas tarefas do dia a dia, pela utilização de ferramentas do cotidiano, da viticultura como o podão e da vinicultura, principalmente as talhas de barro, os famosos vinhos de talha da região do Alentejo que já falamos. No século VIII, sobreveio a invasão muçulmana e a subsequente islamização da Península Ibérica. Foi um duro golpe na produção de uvas e de vinhos da região do Alentejo. Somente com a manutenção de impostos altíssimos e o pagamento de duras taxas, a viticultura sobreviveu. Mas isso foi um duro golpe na produção local. Foi somente com a Guerra da Independência e a fundação do Reino Lusitano que a cultura do vinho regressou, reviveu e prosperou, chegando ao seu apogeu no século XVI, exatamente pouco depois da descoberta do nosso querido Brasil, dando corpo nessa época aos ilustres e aclamados vinhos da região de Évora. Já conhecemos Évora como uma denominação de origem do Alentejo, imortalizando os vinhos de Peramanca e os brancos também da denominação de origem de Beja. Em meados do século XVII, infelizmente, outras crises golpearam duramente a região. Primeiro, a crise provocada pela Guerra da Independência com a Espanha. Logo seguida, por nova crise despertada pela criação da Real Companhia Geral de Agricultura de Vinhos do Douro. Na verdade, uma jogada política, um ciúme do Marquês de Pombal, que queria uma justificativa para defender os vinhos da região do Douro em detrimento de todas as demais regiões de Portugal, incluindo aí o Alentejo, duramente golpeado. Foi preciso esperar até meados do século XIX para assistir à recuperação da vinha na região. Mas todos se lembram que no século XIX ocorreu uma terrível praga que assolou as vinhas ao redor do mundo. Dessa vez foi a filoxera, o pulgão que não conhecia fronteiras, se espalhou pelo velho mundo, pelo novo mundo, dizimando videiras e afetou duramente a região do Alentejo. Mas não houve só isso. Depois da filoxera, ainda houve a tentativa e a reforma agrária no sul de Portugal a partir de 1974. Essa reforma agrária procurava substituir as plantações de videiras por plantações de cereais com rótulo de comida para todos. E esse movimento foi particularmente
forte no sul do país, pelas suas imensas planícies e inúmeros latifúndios que caracterizam a região do Alentejo. Como as características eram essas da região, foi a região que mais sofreu e viu a sua viticultura se reduzir praticamente a cinzas. Mas apesar da intensidade dos sucessivos golpes, mais uma vez a Fênix alentejana renascia e começou a renascer com a realização do estudo Potencialidades das Sub-regiões Alentejanas por volta do início da década de 80. Em 1988, mais prosperidade, mais um sopro de vida. Regulamentaram-se as primeiras denominações de origem alentejanas, que foram fundamento para o estabelecimento em 1989 da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, responsável pela certificação e regulamentação dos vinhos da região, que trouxeram então um selo e uma garantia para o mundo da qualidade desse vinho fantástico. Seguiu-se então uma completa renovação da vitivinicultura alentejana, proporcionada pela entrada do país na Comunidade Econômica Europeia e logo depois na União Europeia. Logo, os frutos da persistência, da braveza, da determinação da gente alentejana seriam colhidos com reconhecimento internacional da qualidade dos seus vinhos, que durante esse período mostramos na nossa taça, esperamos que faça bem ao seu perfil de gosto e que também caia bem na sua taça. Por isso, viva a vida brindando, fique conosco, porque aqui você tem cultura, tradição, informação técnica mais descomplicada do mundo dos vinhos. Tchau, tchau!